você aqui hoje. Eu gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez. Só levanta a mão. Alguém pela primeira vez? Um rapaz aqui. Mais alguém aqui, um jovem aqui. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel como família é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa família. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da igreja Ressurreição Pombos e é muito bom estar aqui hoje, nessa noite. A gente está dando continuidade à nossa série de sermão que fala sobre dons espirituais. Algo que é fundamental para a nossa vida é saber lidar, saber fluir nos dons espirituais, e a gente tem aprendido um pouco mais. E se você perdeu os cultos anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube, Ressurreição Pombos, e está lá as outras duas pregações sobre dons espirituais. Se você perdeu, vai lá, assiste, porque vai abençoar a sua vida. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Se estiver pelo Instagram, clica no aviãozinho aí, manda essa live para mais pessoas, para que vidas sejam abençoadas. Se estiver pelo nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, dá um like aí, compartilha essa mensagem, para que essa mensagem alcance mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Você é muito bem-vindo aqui também à nossa casa, mesmo que de maneira remota. Que Deus possa te abençoar também nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Nós vamos falar hoje sobre os dons espirituais, exclusivamente sobre os dons de poder. Quinta-feira, há 2 quintas-feiras atrás, a gente falou sobre dons de revelação. Hoje nós vamos falar sobre dons de poder. Dom de poder, tá? 1 Coríntios 12 vai estar aí na tela, se você tiver assim a sua Bíblia. A partir do versículo 8 diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada o dom da fé, a outro pelo único Espírito o dom de curar, a outro o poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Estas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque se estamos aqui nessa noite na tua casa, é porque a sua misericórdia, Pai, foi renovada sobre a nossa vida, Pai. Tantas pessoas que têm o teu privilégio de estar aqui hoje, mas estão em leitos de UTI, estão lutando entre a vida e a morte, e o Senhor tem nos abençoado de maneira tão misericordiosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Teu Espírito Santo vai fazer nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nessa noite abra o nosso coração para receber, Pai, verdades espirituais. Porque só quem discerne coisas espirituais é quem é espiritual. Porque aquele que é nascido da carne também é carne, Senhor. Então abre nossos ouvidos nessa noite, Pai, para que a gente ouça a voz do Teu Espírito Santo. Para que a nossa vida seja renovada e transformada a partir do Teu poder, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, Pai. Mas que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Por que falar sobre dons espirituais, pastor? Porque são através dos dons espirituais que nós recebemos uma capacitação sobrenatural para que a gente possa cumprir a obra de Deus na nossa vida.
E é muito interessante que quando a gente vê manifestação de dons acontecendo, a nossa fé ela aumenta, a nossa fé cresce, o nosso coração transborda. Eu não sei se vocês viram, essa semana tem um vídeo circulando aí no Instagram, ele é extraordinário. Quando eu vi esse vídeo eu chorei muito, porque a gente vê que o nosso Deus ele continua operando milagres. Uma criancinha de mais ou menos 7 anos, lá pelo lado do sul, sudeste, ela cai em uma piscina, ela se afoga, ela morre afogada durante 12 minutos, quando o pai dela encontra ela lá afogada, depois de 12 minutos, ele entra em desespero. Imagina você, o quão desesperado você ficaria quando você encontrasse seu filho morto dentro da piscina, afogado, e aquele pai grita e tira aquela criança da piscina, e vem os irmãos, vem a mãe, todo mundo começa a ficar desesperado, e naquele momento ele começa a fazer a massagem cardíaca da criança, mas passa mais 18 minutos até o socorro chegar, ou seja, 30 minutos a criança morta, sem sinal de vida nenhum. E naquele momento que o pai estava lá fazendo essa massagem cardíaca, um dos irmãos ele se ajoelha e começa a orar pela criança. E o muito forte é que no relato que o irmão começa a trazer a entrevista, ele fala: foi uma força que eu não consigo compreender que me colocou de joelho naquele momento. E a gente sabe que foi o próprio Deus que fez tudo aquilo acontecer. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. E eu vi naquele vídeo, eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a perceber que o nosso Deus ele continua agindo. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E é justamente por isso que a gente está ministrando sobre dons espirituais. Porque Deus ele quer se revelar. Porque a gente entendeu na primeira quinta-feira qual é o propósito do dom. Os dons espirituais são ferramentas sobrenaturais para quê? Para que a gente conheça Deus e para que a gente possa fazê-lo conhecido, e tem por objetivo edificação da igreja. E são através desses acontecimentos que a gente se torna mais íntimo de Deus, que a gente começa a levar Deus para as pessoas, para que a sua igreja, o seu corpo, seja edificado. Então, dons espirituais é algo tão importante, tão fundamental, que Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, lá a Bíblia mostra que uma das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, veja o que foi que Jesus falou, e veja que coisa interessante, porque normalmente aquilo que a gente fala por último, geralmente é a coisa mais importante. Você que é mulher, quando está saindo de casa, diz para o seu marido: olha, a panela de pressão está no fogo, não esqueça, porque sabe que se ele esquecer isso, vai dar ruim. A mãe fala para o menino: olha, tem alguma coisa ligada, cuidado com não sei o quê, porque a última coisa que a gente fala é aquela que precisa de mais atenção. Então, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os caras passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus, mesmo assim não estavam prontos para evangelizar, para levar a palavra de Jesus. Ele fala: olha, vocês têm que esperar, porque vocês vão ser revestidos de poder quando do alto o Espírito Santo descer sobre vocês. E isso acontece lá em Atos 2, esse cumprimento, e Jesus fala: e a partir daí vocês vão ser minhas testemunhas por todo lugar, até os confins da terra. E é por isso que é tão importante que eu e você, a gente busque conhecer um pouco mais sobre os dons, para que a gente possa usar em evangelismo, para que você possa usar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, para que pessoas comecem a conhecer a Deus. A gente viu também que para que a manifestação aconteça, a gente precisa corresponder com o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe jogar xadrez ou dama, você só pode dar o próximo passo quando a pessoa dá a jogada dela. Então o Espírito Santo é assim, ele dá o primeiro passo, se você não der o próximo, nada vai acontecer. Então o Espírito Santo incomoda Ícaro e diz: Ícaro, vai orar por Daniel para curar a dor de cabeça que ele está. Ícaro faz: vai ser coisa da minha cabeça, não vou não. E nada vai acontecer. Por quê? Porque Ícaro ficou lá. Ícaro precisava correr
se nós não correspondermos com o Espírito Santo, não vai acontecer. E a gente vê isso acontecendo na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 3, que é o chamado de Samuel. Deus chamando Samuel 3 vezes seguida. E aí, Deus só continua falando com Samuel, quando Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Então, nós precisamos interagir com o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente não quer interagir, pastor. Porque quando não acontece, o medo de não acontecer nos trava. Então, por que eu não quero orar por cura pelas pessoas? Porque pode não acontecer, pastor. Mas entenda que se acontecer, a glória é de Deus, não é sua. E se não acontecer, glória a Deus também. Então o problema é que a gente fica com medo, com receio de falar algo que Deus está incomodando, com medo que não aconteça. E as formas das manifestações dos dons, a gente falou aqui também na quinta-feira passada, que normalmente acontece ou através de sonhos. Então, os dons do Espírito Santo, os 9, vai se manifestar na sua vida ou através de sonhos, através de visões, através de voz audível e o mais comum, que é o testemunho interno. A gente trouxe exemplo na quinta-feira passada de cada um, mas eu trouxe mais específico o testemunho interno. Por quê, pastor? Porque é o mais comum de acontecer. E é o que gera mais incerteza no nosso coração. Porque o testemunho interno é como se fosse a sua própria mente falando com você. Tem aquela coisa que você diz: rapaz, eu acho que isso é coisa da minha mente. Eu estou querendo falar alguma coisa para fulano, mas eu acho que é coisa da minha mente. Isso é um testemunho interno de Deus. Provavelmente Deus está querendo agir e a gente não está correspondendo com Ele. Por quê? Porque você acha que é a sua mente querendo falar. Você acha que é a sua mente querendo agir. Por exemplo, às vezes a gente está aqui no culto, aí você se sente incomodado para dizimar, dar um dinheiro. Aí você: rapaz, isso é coisa da minha cabeça. Acho que é a Satanás colocando no meu coração. Meu amigo, Satanás não quer que você dê dinheiro na igreja, não. Nem se preocupe. Então, se acontecer, faça porque é o Espírito Santo colocando no seu coração. E a gente tem medo, achando que são coisas da nossa cabeça. Mas a gente tem que entender que eu preciso interagir. E ao invés da gente chegar na pessoa logo mandando a palavra todinha, a gente começa a trazer perguntas. Então, se Deus me falou que Daniel está com algum problema, alguma coisa, eu começo a chegar para Daniel, eu começo a investigar, ao invés de chegar e dizer: Daniel, Deus me disse que era isso. Não, vai investigando, Daniel. Está com algum problema, irmão? Alguma dificuldade? Está tudo bem na tua vida? Você vai investigando até trazer aquilo que Deus quis trazer para a vida dele. Então, se tem algo incomodando você, pare um pouquinho, ore, porque provavelmente Deus quer agir. É aquilo que os pentecostais falam, né? Tem mistério. Tem mistério acontecendo no ar. E aí a gente falou de maneira didática, a gente faz umas divisões por bloco, para que a gente possa caminhar nos dons do Espírito Santo. Isso é importante, a gente começou no culto passado. Mas antes de falar isso, me veio algo na mente que eu acho muito interessante. Eu até falei que não ia falar, meu irmão. Mas eu vou falar. Vocês querem ouvir alguma coisa? Gente, é incrível como o Espírito Santo ele responde nas coisas simples da nossa vida. Eu cheguei sexta-feira no plantão em casa, e assim, eu vou falar. E assim, depois que eu cheguei no plantão em casa, eu fui lá no banheiro, né? Tranquilo, só que quando eu fui dar a descarga estava entupida. Subiu, passou uns 5 minutos para descer. Rapaz, o que aconteceu aqui? Aí eu esperei, uns 5 minutos, botei um balde de água, nada, mais 5 minutos para descer. Outra descarga, nada. Eu falei com a Nanda: amor, entupiu, o cara algum banheiro privado aqui entupiu? Não, tá normal. Falei: rapaz, tá entupido o negócio lá. E a gente ia viajar para a praia na sexta-feira. Não podia deixar aquilo sujo lá. Eu fiquei: misericórdia. Eu queria fazer meu devocional, para eu fazer minhas coisas todas na sexta-feira. Eu estava deitado, esperando a água baixar o todo balde. A mulher levantou e fez: Senhor, eu sei que eu não deveria estar orando essas coisas, mas a gente pode orar por qualquer coisa. Eu falei: me ajuda, me entupa aquela privada lá. Eu estou querendo fazer o
se mostra presente na nossa vida. Tudo que a gente precisa ter é intimidade, interação com o Espírito Santo. Então a gente trouxe as divisões dos dons. E quinta-feira passada trouxemos o primeiro bloco, que é os dons de revelação, que a gente falou: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Palavra de conhecimento a gente falou que é algo do presente ou passado e acontece para juízo ou restauração. Essa é a palavra de conhecimento. Se você está sem entender, assiste o culto que você vai entender. Palavra de sabedoria está relacionada ao presente e futuro e vem com um direcionamento para a sua vida. E o discernimento do espírito é qualquer revelação do mundo espiritual na nossa realidade aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons de poder. Os dons de poder que está muito relacionado a sinais visíveis, a maravilhas. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, minha mensagem e pregação não consistiram em palavras de conhecimento e sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então o que é que Paulo está dizendo? Olha, eu não estou apenas pregando para você com a minha eloquência ou com o meu conhecimento, mas a minha pregação, ela tem o poder do Espírito Santo, milagres, maravilhas acontecendo. E nesse bloco dos dons de poder está o dom da fé, operação de milagres e dom de cura. Então nesse bloco a gente hoje vai falar um pouco sobre esses três dons: dom da fé, operação de milagres e dons de cura. Então é justamente isso que Paulo falou, que a pregação dele tinha sinais, tinha maravilhas acontecendo, e a gente precisa entender que todos esses três dons estão relacionados a poder, a milagre acontecendo, a coisas visíveis. E como é que a gente pode relacionar ou diferenciar, pastor? Primeira coisa que, se o milagre tiver questão de cura, é relacionado a dom de cura. Se for milagre não cura, é algum dos outros dois. Como assim? Água e vinho. Então chama água com vinho. É milagre? É cura? Não é. Então não é dom de cura, é um dos outros dois, tá? Então a gente já faz essa diferenciação para facilitar a nossa vida. Outra coisa importante que eu e você precisa aprender, que esse dom de cura é diferente da cura através da fé da pessoa. Porque Jesus fala o quê? Esses sinais vão acompanhar quem crê, ou seja, quem tem fé. Falarão novas línguas, vai expulsar demônio, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então, existe um tipo de cura relacionada ou atrelada à nossa fé, mas também existe uma cura específica através do dom de cura. Então, guarde isso aí na sua mente e você vai entender um pouquinho quando a gente chegar lá no final do dom de cura. A gente vai começar primeiro com o dom da fé. O dom da fé não é essa fé normal, natural que a gente tem. O dom da fé é como se fosse uma fé emprestada. Vamos dizer que Jace, ela precisa resolver um problema, ela precisaria de 120% de fé, mas ela só tem 70%. Então essa fé emprestada que Deus dá para que aconteça alguma coisa é o dom da fé. Então é uma fé emprestada, não é uma fé que a gente tem, a fé normal. Não é aquela fé que Romanos 12:3 diz: Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Então, essa fé que Deus dá para mim e para você é uma fé que a gente fala que é como um músculo. A gente precisa exercitar para que ele possa crescer. E é justamente por isso que Jesus ele assemelha a nossa fé com um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Porque o que é que a gente está falando? Se você pega um grão de mostarda que é bem miudinho e você planta ele, se você rega, se você trabalha, se você cultiva, ela vai crescendo. Assim também é a nossa fé. Se você exercita a sua fé ela vai crescendo. E nós precisamos exercitar a nossa fé. É aquilo que a gente fala. Se você pede a Deus
para Deus te dar paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou oportunidades para você exercer paciência? Com certeza são oportunidades. Quando você pede paciência a Deus, saiba que Deus vai colocar mais pessoas para te aperrear, mais pessoas para te chatear, mais pessoas para te incomodar, mais pessoas para tirar do teu sério, vai botar teu filho para te aperrear daquele jeito quando você chegar em casa do trabalho já estressada. Para quê? Para que você possa ser paciente. Da mesma forma é quando você pede fé. Quando você pede fé a Deus, Ele não vai aumentar o teu nível de fé. Ele vai colocar oportunidades para você continuar confiando nele, mesmo quando não fazer sentido, mesmo quando não tiver mais razão. Isso é fé, é acreditar sem ver. Então, aconteceu na minha vida, eu tive a oportunidade de exercer fé quando, em 2016 para 2017, eu sou policial militar. Já falei algumas vezes aqui, mas para quem não ouviu, vou falar de novo. Teve a Operação Padrão. E depois da Operação Padrão, começou a ser perseguido os policiais para serem instruídos e foi instaurado um IPM para mim, Inquérito Policial Militar, para me excluir da corporação da polícia, 2016 para 2017. E aí, eu fui chamado para ser ouvido e os meus advogados e todos os meus amigos policiais falaram: olha, quando chegar lá, que perguntarem se esse áudio do WhatsApp é seu, você vai dizer que não é, você nega, porque você não é obrigado a produzir provas contra você, o processo vai continuar e não vai dar em nada e acabou. Mas eu já era crente, eu já tinha sido convertido, e Deus estava me dando uma oportunidade de eu treinar o músculo da minha fé. E eu falei para as pessoas: gente, eu não posso mentir. Eu não posso mentir porque eu sou crente. Eu me converti, eu não posso mentir. O povo: tu é doido? Tu é besta, tu é o quê? Tu pode perder o teu emprego. Tu está vendo o que é que está em jogo? Tu vai perder o teu emprego porque tu não pode dizer que uma mentira. Tu diz que não é teu, se ajoelha quando sai da sala, pede perdão a Deus e está tudo certo. Eu fiz: mas eu não posso fazer isso. Porque é justamente nas adversidades que você precisa exercitar a sua fé. Porque eu tinha que confiar em Deus. Porque Ele sabe o que eu não sabia. Ele sabe talvez que se eu tivesse continuado lá para frente, poderia acontecer alguma coisa, eu poderia morrer ou qualquer outra coisa. E eu resolvi confiar em Deus. Não neguei, o processo rolou e está rolando ainda, e até agora está parado o processo. Eu tenho um advogado que é o filho do nosso bispo Tiago, e ele falou: devido ao tempo que já decorreu, qualquer punição que possa sair, a gente pode pedir nulidade de pena e tal. Então, por quê? Porque eu confiei em Deus lá atrás, mesmo quando eu poderia perder o meu emprego. E isso me deu um pouco mais de fé para as dificuldades que eu ia enfrentar na frente, para os desafios que eu ia enfrentar na frente, que se eu não me preparasse lá atrás, talvez lá na frente eu teria sido destruído. Então nós precisamos ter essa fé, mas o dom da fé não é essa fé que a gente está falando. Não é essa fé nossa exercitada, mas é uma fé emprestada, é uma fé que você não tem. O dom da fé é algo que Deus coloca na nossa vida para que o milagre possa acontecer. E outra coisa para que você possa diferenciar o dom da fé para a operação de milagres é que o dom da fé, ele é passivo. Você recebe o milagre na sua vida. E a operação de milagres é você agindo ou trazendo milagre para a vida da pessoa. Então, operação de milagre é ativo e dom da fé é passivo. O milagre vem para você, mas entenda, mesmo sendo passivo, o dom da fé, ele não acontece porque você merece. Ele não acontece porque você é bonzinho, ele acontece para edificar o corpo de Cristo. O dom da fé, o propósito é edificar o corpo de Cristo. E quando acontece o milagre, todo mundo começa a enxergar Deus, todo mundo começa a glorificar o nome de Deus, todo mundo começa a ver que Deus está presente ali. Assim como aquele vídeo que a gente falou aqui no começo. Quando a gente assiste aquele vídeo, a gente começa a encher o nosso coração, porque a gente começa a perceber Deus agindo. Então, pastor, exemplos de dom da fé no Antigo Testamento: fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Hebreus 11:34 diz assim: alguns pela fé apagaram o poder do fogo, mas essa fé que apagou o fogo não foi a fé deles. Não foi a fé deles, porque em Daniel 3, 17, 18, se a gente puder colocar aí, Daniel 3, 17, 18. Isso é um dos três, falando para o rei Nabucodonosor, ele diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Aí ele coloca um mais, que é uma oposição, quando a fé começa a decair, ele diz: mas se Ele não nos livrar, já começou a duvidar, então não era a fé deles, porque a fé é a convicção daquilo que a gente não vê. Ele diz: saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem do ouro que mandaste erguer. Então, essa fé aqui não era a fé dos três. Essa fé aqui foi uma fé emprestada para que o milagre pudesse acontecer. E quando acontece, embora lembra, toda a fé é passivo. Quem foi que recebeu o milagre? Foram os três, que pulou da fornalha de fogo e o fogo não queimou, não aconteceu nada com eles. Mas qual foi o resultado dessa fé que eles tiveram? Glorificação do nome de Deus. Veja o que o versículo 29 de Daniel 3 diz. Daniel 3, 29. Veja o que o rei fala: por isso eu decreto que todo homem, qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então quem foi glorificado por tudo? Deus. Então Deus colocou uma fé neles, não porque eles eram bonzinhos, não porque eles mereciam, mas porque o nome de Deus estava sendo glorificado. Ao ponto de daquele rei dizer: olha, todo mundo tem que cultuar esse Deus desses caras aí. Esse Deus aí livrou eles do fogo. Você entende o que é agora toda a fé? Outro exemplo, Daniel na cova dos leões. A Bíblia também fala que pela fé alguns fecharam a boca dos leões. Isso está em Hebreu 11. Então a Bíblia está falando que foi pela fé que as bocas dos leões ficaram fechadas. Mas não foi a fé de Daniel, foi esse dom da fé, uma fé emprestada. E no final de tudo, quem é que foi glorificado? Deus. O rei falou: olha, todo mundo agora tem que orar para esse Deus de Daniel. Todo mundo vai ter que orar para esse cara aí, porque esse Deus aí, meu amigo, livrou o cara dos leões. Então, o dom da fé, quando acontece, é passivo, acontece na minha vida, mas o nome que é glorificado é o nome de Deus. Exemplos do Novo Testamento. Paulo, lá no livro de Atos 27 e também Atos 28, Paulo estava tendo um naufrágio, ele chega numa ilha, e depois que eles são salvos, não morreram na tempestade, eles chegam na ilha, quando estão ajuntando os entulhos para botar fogo, uma cobra pica a mão de Paulo. E o povo começa a dizer assim: cara, esse homem deve ser um homicida. Esse cara deve ser muito mal, porque todo mundo se livrou da tempestade. E ele se livrou, chegou aqui, a cobra picou ele para morrer. E aí todo mundo ficou esperando a morte de Paulo, e ele não morreu. E o povo que achava que Paulo era um homicida, começaram a achar que ele era um Deus, e começaram a glorificar a Deus por causa disso. Dom da fé. Pedro andando sobre as águas. Todo mundo sabe que não foi a fé de Pedro, porque quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele começa a olhar a tempestade, vento contrário, ele começa a olhar: o que é que eu estou fazendo aqui? Está errado isso aqui, não tem como. Ele começa a afundar. E Jesus tira ele. Então, foi o dom da fé, foi uma fé emprestada de Deus para que Pedro pudesse fazer aquilo. Porque ele era bom? Não. Porque ele merecia? Não. Mas quem foi glorificado no final? O nome de Deus. Veja Mateus 14, 33. O que os discípulos disseram quando os dois voltaram para o barco. Então fizeram assim. Então, Mateus 14, 33. Então, os que estavam no barco
o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O nome que foi exaltado com essa operação do dom da fé, o nome de Deus. É isso que acontece quando a operação do dom do milagre da fé entra em ação. Embora seja passivo a atuação, o resultado é a glorificação do nome de Deus. Amém? Amém. Agora a gente vai falar sobre o outro dom, que é operação de milagres. Operação de milagres. Como falei, todos os outros dons é sempre para mostrar que Deus está presente, que Deus está querendo agir, para que o seu coração se encha de fé, seu coração se encha de esperança e Deus seja glorificado. A operação de milagres, como a gente falou, ela é ativa, é para outras pessoas, diferente do da fé, que é passivo. Então, já basicamente, aconteceu um milagre para outra pessoa, operação de milagres. Aconteceu um milagre na sua vida, dom de fé. Tá? Então, exemplos do Antigo Testamento: Moisés abrindo o mar vermelho. Moisés abrindo o mar vermelho, operação de milagre, um milagre acontecendo. Eu não sei quando você lê a Bíblia. Infelizmente, quando a gente vai ler a Bíblia, parece que a gente acha que tudo é normal. Mas eu não sei se você já imaginou. Imagina você sendo perseguido, Deus botou uma coluna de fogo de um lado para os caras não passar, Deus abrindo um mar para você passar lá no meio devagarzinho, e você, a gente lê achando a coisa mais normal do mundo, mas na Bíblia assim, e Deus abriu o mar, os caras passam um pé enxuto e tarará, e nem para glorificar Deus, nem para. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, que eu vejo pequenas coisas acontecendo, eu digo: misericórdia, que coisa impressionante. A Bíblia falando que o povo andou 40 anos no deserto, sua roupa não desgastou, nem seus calçados foram perdidos. O que é que a Bíblia está dizendo? 40 anos tu andando e a roupa crescendo contigo. É tu crescendo e ela crescendo. É o pé crescendo e ele crescendo. É o que toda mãe queria do menino, né? Que eu nunca vi crescer tanto o pé feito de criança. Perde rápido demais. Mas no deserto foi 40 anos, meu. 40 anos, sapato crescendo, roupa crescendo. Isso é incrível, a gente lê de maneira natural, mas não é. Operação de milagre lá acontecendo, e o nome de quem estava sendo glorificado era o de Deus. Deus estava sendo glorificado. Outro exemplo: Josué parando o sol e a lua. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas em uma batalha do povo hebreu, estava batalhando com o povo lá no deserto. Josué pede a Deus para Deus parar o sol e a lua. E o sol ficou lá em cima, o sol de meio-dia, 24 horas. Já pensou? 24 horas e o solzinho lá ainda, só porque alguém pediu para o nome de Deus ser glorificado. Veja que Josué 10, versículo 13, 12 e 13. Então, bota 12 e 13 aí. Acho que é 12 e 13. Isso. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel, ou seja, para todo mundo ver quem ele estava fazendo. Não era Josué, era Deus. Ele falou assim: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 13: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Operação do milagre, para o nome de Deus ser glorificado. Exemplo do Novo Testamento, pastor, é o que você mais já vê: água transformada em vinho, Jesus fazendo lá na boda de Canaã. Operação de milagres, milagre ativo, Jesus fazendo para as pessoas, e as pessoas que viram glorificando o nome de Jesus. Esse cara é o cara, esse cara é o Messias. Jesus ressuscitando o menino inteiro, ele fazendo algo para todo mundo glorificar. Multiplicação de pães, ele fazendo algo para as pessoas, o povo glorificando o nome de Deus. Amém? Está dando para acompanhar? Tranquilo? Qualquer coisa, se der muito rápido, depois vai lá no YouTube, assiste essa pregação, anota, vai lá, lê, medita, que é fundamental. Vamos entrar no terceiro dom,
Dons de cura. Dons de cura. A gente já falou aqui que o dom da cura é uma cura sobrenatural. Não é aquela cura normal a partir apenas da nossa fé, aquilo que a gente apenas crê que Jesus falou que era para todo mundo. Não sei se você lembra, mas uma das características dos dons que a gente falou na primeira pregação é que quem dá os dons é o Espírito Santo. Não é eu e você que escolhe, mas é o Espírito Santo que dá conforme lhe apraz. Então, se é o Espírito Santo que dá, e Jesus está dizendo que tem uma oração que cura, uma oração de fé que é para todo mundo, então não é a mesma coisa. Os dons de cura é uma unção específica. É algo diferente apenas dessa fé. E o interessante é que é o único dos dons que você vai ver ela no plural. Dons de cura e não dom de cura. Por quê? Porque é como se fosse uma especialidade. Não tem os médicos que é cardiologista, dermatologista, especialista em pele, coração, cabeça, em joelho. Então, vai ter dom se manifestando em áreas específicas. E é normalmente assim que acontece. As pessoas que fluem no dom de cura, uma tem mais sucesso em área da cabeça, outro tem na área visceral, outra tem área de dor, outra tem problema auditivo. A pessoa se move em uma área mais específica. E o que eu acho interessante, que é um dos dons que mais acontece comigo, é o dom de cura, e uma área que acontece muito para eu fluir é na área de dor de cabeça e dor de coluna, dor lombar. E como é que acontece comigo, pastor? Que eu sei que é um dom e não a fé. Porque, como eu falei, a fé a gente só ir lá orar e acreditar. Porque o dom não é um botãozinho que eu aperto e ativou o modo espiritual de dom. Não. Então, acontece comigo como? Eu normalmente recebo uma palavra de conhecimento através de uma dor. Muitas vezes, o que acontece quando eu estou pregando, eu sinto uma dor na coluna, eu sinto uma dor no pescoço, ou uma dor de cabeça muito forte que eu não dava. Eu sei que é Deus querendo falar comigo, e eu pergunto no final: tem alguém com dor de cabeça? Tem alguém com dor de coluna? Quando acontece, é fichinha. Aparece um monte de gente que tem, vem, a gente ora, isso é curado. Por quê? É assim que o dom se manifesta, que é diferente da fé normal que a gente tem. Então, comigo acontece muito dor de cabeça, dor de coluna. É normalmente a área que tem mais chance de êxito quando eu chamo de acontecer é essa. Só acontece nessa área, pastor? Não, acontece em outros também, mas o que mais acontece é nessa área. E no final eu vou trazer alguns relatos de curas específicas. Exemplos no Antigo Testamento. Eliseu na cura de Naamã. Naamã tinha lepra, ele manda ir lá no rio, o cara mergulha, é curado. Eliseu curando a mulher que era estéril, uma sunamita. Ele vai lá, ora por ela, depois de um ano ela está grávida, ela tem um menino. Então são exemplos de dons de cura no Antigo Testamento. No Novo Testamento, pastor, todo o ministério de Jesus Cristo. Você vai ver em toda a Bíblia, nos Evangelhos, Jesus curando as pessoas, Pedro curando, Paulo curando, os discípulos e apóstolos curando. Então no Novo Testamento vai ter várias e várias curas para você ler e refletir sobre essas curas. Alguns exemplos que aconteceram comigo, fora esses que eu falei, que acontece muito: dor de cabeça, dor de coluna. Até Simone já sabe, né? São diferentes. Para que ele pirou, você tem um pastor aqui para orar. Toda vez que ela está com uma dorzinha de cabeça, pastor, bora aqui, vem cá. Aí vai lá e ora. Então, além dessa coisa que acontece mais normal, teve uma cura que aconteceu do meu segundo filho, Davi. Ele está com 7 anos hoje. Então, algumas pessoas conhecem, o pessoal da igreja conhece. Quando Davi estava para nascer, durante a sua gestação ainda, estava tendo aquele surto de, acho que era chikungunya, era zika vírus, né? Então estava tendo muita criança nascendo com, qual é o nome da doença mesmo? Microcefalia, pronto. Então tinha muita criança nascendo com microcefalia por causa da zika, desse negócio que estava tendo aí. Então, durante a gestação de Davi,
quando a gente foi fazer a ultrassom, eu acho que foi no 4º mês, que toda a ultrassom, a médica, ela mede a circunferência craniana, para saber se a criança está normal, se não está. E aí existe, acho que é chamado até de CC, existe um desvio padrão assim, para ficar na média de 1 centímetro, 1,5 centímetro, está dentro do padrão da média. Só que Davi, nessa 4ª ultrassom, ele ficou quase 2 centímetros abaixo da média. E aí, a médica que fez a ultrassom, ela nos chamou e falou: olha, essa circunferência dele está muito abaixo da média, provavelmente ele vai ter microcefalia, e naquele momento foi para destruir a vida da pessoa. Você receber uma notícia dessa assim, e naquele momento a gente começou a orar por cura. A gente começou a orar por cura. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor pode mudar de diagnóstico, pode mudar qualquer coisa. E ela falou: todo mês eu preciso que vocês venham para a gente fazer ultrassom, todo mês para a gente ir acompanhando, para ver se esse desvio volta ao normal, se foi um erro de uma ultrassom. E aí a gente começou a fazer todo mês uma ultrassom, todo mês uma ultrassom, e todos os meses ele dava abaixo da média. Todos os meses ele dava abaixo da média. 5º mês, 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês para nascer, ele sempre com uns 2 centímetros abaixo da média. E isso já é uma coisa muito grande para um negócio que já está abaixo da média, porque a média já dá uma diferençazinha de quase 2 centímetros. Por exemplo, de 20 a 22 é normal. Então ele estava no 18. Então já estava certo que ele ia ter microcefalia. E a gente orava. E quando Davi nasceu, ele nasceu perfeito. Ele nasceu dentro da média. Então a médica não entendeu o que foi, mas a gente sabia o que foi. A gente sabe que foi Deus agindo e Deus curando. E outro exemplo de cura que aconteceu também comigo, que foi fora da dor de cabeça e da dor de coluna. Quando eu pastoreava uma igreja lá em Lagoa Itaína, tinha um rapaz que ele congregava lá na igreja e ele tinha AIDS, ele tinha HIV. E Deus me deu um direcionamento para a gente começar a orar pela cura dele, e me contou até uma história da Bíblia, a história do paralítico no tanque de Betesda, que Jesus vai lá, cura o cara que estava 38 anos paralítico, e era a idade do cara, e Jesus no final diz: olha, você foi curado, agora vá, pare de pecar, para que não aconteça coisa pior. E a gente começou a orar, e depois que a gente começou a orar, depois de alguns meses, que a pessoa que tem AIDS, todo mês que estava voltando para pegar coquetel, fazendo um exame constantemente, e ele voltou e começou a fazer exame, e a médica não detectava mais o vírus dele. A médica: fulano, a gente fez exame, a gente não está detectando o vírus, mas continue tomando os remédios, e no próximo mês a gente volta de novo para fazer exame para ver o que está acontecendo. E ele foi de novo, e não detectava, e ele foi curado da AIDS, através da oração. E é isso que Deus está querendo mostrar: glorificar o nome dele. A glória, quando acontece, é dele, não é nossa. Tudo que a gente tem que fazer é corresponder com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé para sentar acabando? Louvor pode vir. Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite justamente para capacitar a nossa vida. Deus, Ele quer trazer uma capacitação sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que a gente possa usar isso lá fora, para que o nome dele seja glorificado. Deus, Ele quer ser conhecido por você, e quer que você faça o nome dele conhecido entre outras pessoas. Então nós temos que buscar. A Bíblia fala que eu e você, nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas quem vai dar é o Espírito Santo. Quem vai manifestar é o Espírito Santo. Mas o nosso papel é buscar, o nosso papel é acreditar, o nosso papel é ter intimidade com Jesus, porque só assim é que vai acontecer. Deus, Ele está querendo levantar uma nova geração, não só da igreja,
cidade de Pombos, Ele quer levantar pessoas cheias de unção, cheias do Espírito Santo, que você vai começar a impactar no seu trabalho, na sua casa. Os seus filhos vão começar a ver você a fazer diferente, a você orar pelas pessoas por cura, as crianças orando pelas pessoas e pessoas sendo curadas através delas. Nós temos que mudar essa geração que a gente está. Nós temos que trazer Jesus para o centro das nossas vidas. Feche teus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. O Deus de cura, o Deus de milagre, um Deus de promessa, um Deus que não assombra de variação, um Deus que não muda de acordo com as situações, Pai. Então, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Pai, com o Teu Espírito Santo. Derrama unção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o Teu nome, Pai, seja glorificado, Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida, para que através delas, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam resgatadas de vício, pessoas saiam de um mundo de procrastinação, de destruição, de pecado, de moralidade sexual, Senhor. Que vidas sejam resgatadas para Ti, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos em uma igreja viva, uma igreja que conhece a Ti, uma igreja que vai Te buscar, não apenas para poder ter os dons, mas porque a Tua presença, Senhor, é o fundamental, é o principal na nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer, Pai. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é pôr vida em cada palavra. Espírito Santo, começa a colocar o desejo no coração de cada pessoa. Desejo de Te buscar, desejo de Te conhecer, desejo de ser usado, Senhor, pela Tua obra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já vem fazendo na Tua igreja, no Teu povo, Pai. Mas muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nessa cidade, nessa igreja, nessas pessoas, Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos em uma igreja diferente. Nós cremos em vidas restauradas e transformadas para serem usadas por Ti, Pai. Nós somos apenas o vaso de barro, Senhor. O que é que há de precioso é o tesouro que são colocados dentro desse vaso. É o Teu Espírito Santo que é derramado sobre nós e em nós, Senhor. Então o Espírito Santo de Deus vai trazendo mais, Senhor, mais intensidade da Tua presença, Pai. Mais da Tua unção, Senhor, vai trazendo cura sobre a Tua igreja, Senhor. Cura sobre as pessoas, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas saibam que o Senhor está presente aqui, Pai. Vai curando a Tua igreja de doenças físicas, mas também de doenças mentais, doenças na alma, Senhor. Vai curando pessoas de vícios, Pai. Vai libertando pessoas de cativeiros. Vai libertando pessoas das fortalezas que foram construídas, muros que foram levantados através de ofensa, de intriga, de medo, Senhor. Vai quebrantando, Pai. Vai derrubando tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Mais da Tua unção, mais da Tua presença sobre este lugar, Pai. Vai trazendo cura, vai derramando dons sobre a Tua igreja, vai capacitando o Seu povo de maneira sobrenatural, Pai. Para que ainda essa semana pessoas experimentem, Pai, o sobrenatural de Deus. Para que ainda essa semana pessoas experimentem, Pai, dons se manifestando na sua vida, através da sua vida, pessoas sendo resgatadas, porque o Espírito Santo usou pessoas aqui, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. E
nome de Jesus, que nós oramos, que nós cremos, que nós agradecemos.